Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser puro, e logo ficou purificado da lepra. Meu Deus, fala conosco nessa noite, mais uma vez, através da tua bendita palavra. Prepara o nosso coração, para que uma vez a tua palavra recebida, venha dar frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre os 4 reconhecimentos do leproso. Os 4 reconhecimentos do leproso. O texto que lemos nos diz que Jesus acabara de pregar o sermão mais importante do seu ministério, o Sermão do Monte. E descendo ele desse monte, veio ao seu encontro um leproso. E a gente sabe que a lepra era uma doença muito desagradável. A carne ficava exposta em feridas branqueadas por todo o corpo. Daí a expressão leproso, branco como a neve. Era uma doença contagiosa. E por conta disso, a lei do leproso, que está em Levítico, do capítulo 13 a 15, dizia que quem contraísse essa doença tinha que viver isolado, separado da sociedade, da família e de toda atividade cultica do templo ou das sinagogas. Por conta disso, os leprosos eram condenados a viver uma vida solitária. E muitos deles, para evitar essa solidão, porque uma das piores sensações que um ser humano pode experimentar nessa vida é a solidão, só quem passa é que sabe. Para evitar essa solidão, o que eles faziam? Se juntavam à companhia de outros leprosos. E assim, não podendo estar perto de pessoas sadias, pelo menos podiam ter a companhia um do outro. Por isso que em 2 Reis 7, verso 3, você vê 4 leprosos andando juntos, que deram as boas novas para a cidade de Samaria, de que os sírios tinham fugido. Por isso em Lucas 17, 11, você vê Jesus curando 10 leprosos de uma vez. Por quê? Porque esses 10 andavam juntos. Esse homem, ele tinha uma doença que ela matava aos poucos, ela matava devagar. Uma pessoa, ela poderia viver de 10 a 20 anos com essa doença antes da morte. O texto deixa claro que o Senhor Jesus Cristo vai curá-lo. Só que quando Jesus o cura, Jesus não está apenas solucionando um problema físico. Jesus está solucionando um problema social. Porque aquele que vivia longe da sociedade vai poder voltar. Jesus está solucionando um problema familiar, porque aquele que vivia longe da família vai poder voltar. Jesus está solucionando um problema religioso, porque aquele que não podia ir ao templo, não podia ir à sinagoga, agora vai poder voltar a participar dos cultos. Então entenda que a mudança que Jesus faz na vida desse homem, ela é total. A transformação de Jesus na vida desse homem é completa. Porque ninguém encontra com Jesus e continua da mesma maneira. Uma vez que alguém encontra com Jesus de Nazaré, a transformação é completa. A transformação é total, para a honra e a glória do nome do Senhor. Porque essa é uma das capacidades do Senhor Jesus, Ele transforma. É bem verdade que o pecado deforma, a religião conforma, a filosofia reforma, a lei informa, mas somente Jesus Cristo transforma a vida do ser humano.
Essa é uma das capacidades de Jesus. E quando Ele transforma, a transformação é completa. Porque Jesus, Ele consegue pegar o pescador de peixe e Ele transforma em pescador de homens. Jesus pega o publicano desprezado e transforma em apóstolo da graça. Jesus pega o Saulo perseguidor, que pedia cartas ao sumo sacerdote para perseguir a igreja. Jesus dá um banho de graça nele, transforma ele em Paulo, apóstolo da graça, e coloca ele escrever cartas agora para abençoar a vida da igreja. Jesus de Nazaré transforma. Ele pega o revoltado e transforma em renovado. Ele pega o murmurador e transforma em adorador. Ele pega o alterado e transforma em avivado. Ele pega o lixo e transforma em luxo. Ele pega o bandido e transforma em ungido, cheio do seu espírito e da sua graça. Porque é isso que Jesus faz. Jesus transforma a vida do ser humano. Agora eu chamo a sua atenção para o primeiro reconhecimento que esse leproso vai fazer. Primeiro, esse leproso vai reconhecer a divindade de Jesus. Diz o texto, verso 2, que ele chega e a primeira coisa que ele faz é adorar a Jesus. Se ele adora, é porque ele reconhece que ali não estava apenas o Filho do homem, ali também estava o Filho de Deus. Ele já chega adorando. E você sabe que o único que é digno de adoração, nem os anjos tomam para si essa honra. Apocalipse 22, verso 8 e 9. Depois de João receber as revelações, ele se prostra diante do anjo que as confiou a ele para adorá-lo. O anjo diz: não faça isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus, porque somente Deus é digno de adoração. Nem mesmo quando Deus se tornou carne, se tornou homem em Jesus Cristo, Ele perdeu essa dignidade. Ele continua sendo digno de adoração. Salmo 29, verso 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas classes de pessoas procuram Deus. Veja bem, católicos procuram Deus, assembleianos procuram Deus, batistas procuram Deus, presbiterianos procuram Deus, adventistas procuram Deus, islâmicos procuram Deus. Mas no meio desse monte de classe que procura Deus, só tem uma classe que Deus procura. João 4, 23: o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, por que o Deus que é onisciente precisa procurar alguma coisa? Conhece tudo, sabe de tudo, vê tudo. Mas por que procura? Porque está difícil de achar. Adorador tem muito, mas verdadeiro adorador é pouco, a ponto do Pai estar procurando por eles. Nós estamos vivendo esse tempo em que os templos estão cheios, mas muitas vezes de crentes vazios. Tem muito altar, mas pouco fogo. Tem muito barulho, mas pouca glória. Tem muito movimento, mas tem pouco avivamento. Tem muita massagem de homem, tem pouca mensagem de Deus. Tem muita afinação, mas está faltando unção. Tem muita luz na mente, mas tem pouco fogo no coração. Tem muito pastor, mas pouco homem de Deus. Tem muito pregador, mas pouco profeta. Tem muito cantor, mas pouco adorador. Mas o Pai não desiste. O Pai continua procurando os verdadeiros adoradores. Tem aqui? Tem aqui nessa noite? Araicoa, labachurianda, labassubia. O Pai está à procura. Eu aprendo com esse leproso.
como ser um verdadeiro adorador, porque ele adora ainda leproso, ele adora ainda enfermo, ele adora antes do milagre. Essa é a marca do adorador. O verdadeiro adorador adora em qualquer circunstância, porque adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Quero ver adorar na crise, quero ver adorar na luta, quero ver adorar na enfermidade. Esse leproso é exemplo de verdadeiro adorador no Novo Testamento. E no Antigo Testamento é Jó. 4 notícias ruins, uma atrás da outra. Ei Jó, é o seguinte: vieram os sabeus, roubaram o teu jumento, roubaram teus bois, mataram teu servo. Aí chega o segundo: Jó, é o seguinte, veio fogo do céu, consumiu teu servo e as tuas ovelhas. Aí veio o terceiro: Jó, vieram os caldeus, levaram os teus camelos embora, mataram os teus servos. Aí veio o quarto com a pior notícia: Jó, os teus 10 filhos estavam dentro de casa reunido, na casa do mais velho. Veio o vento, bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu, matou seus 10 filhos. Está escrito, Jó capítulo 1 verso 20 e 21, Jó se levantou, rasgou a veste, rapou a cabeça, se jogou na terra, adorou e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos vivendo o tempo dos crentes Miriam. Quem é o crente Miriam? Quem foi Miriam na Bíblia? Irmã de Moisés. E o que Miriam fez? Pegou os tamborins, chamou as mulheres, foi cantar e adorar, mas foi depois que atravessou o mar. Deus não quer crente Miriam, Deus quer verdadeiro adorador, que adora Ele antes do mar, que adora Ele durante a travessia no mar, e que adora Ele depois do mar. É antes da luta, é durante a luta, é depois que Deus dá a vitória. O verdadeiro adorador vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando o nome do Senhor. Esse homem reconhece a divindade de Jesus, porque ele já chega adorando. Segundo reconhecimento do leproso, ele reconhece o senhorio de Jesus, porque ele adora. E a primeira coisa que ele diz, está no texto, verso 2, pela palavra dele, ele diz: Senhor. Reconheceu o senhorio de Jesus e foi curado. Se Jesus é Senhor, é porque Ele é servo. Interessante, reconheceu que Jesus era Senhor e foi curado. O ladrão da cruz reconheceu que Jesus era Senhor e foi salvo. É interessante que se você ler os 4 evangelhos, está escrito que a princípio, os 2 ladrões, um à direita e à esquerda, a princípio, os 2 escarneciam de Jesus, os 2 zombavam de Jesus. Só que houve algum momento que a gente não sabe, porque Jesus passou algumas horas ali na cruz. Em algum momento que estava à direita, deu uma inclinadinha assim, olhou para o que estava escrito em cima da cruz de Jesus, e estava escrito em hebraico, em grego e latim. Pilatos colocou: este é o rei dos judeus. Aí o ladrão que estava direito pensou, porque a cabeça não é só para usar boné, é para pensar. Ele pensou: peraí, mas se ele é rei, então tem reino. Se ele é rei, então é importante. Se ele é rei, então pode fazer alguma coisa por mim. Aí o que ele diz? Reconhece o senhorio de Jesus. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje estarás comigo no meu paraíso. Um reconheceu o senhorio de Jesus e foi curado. Outro reconheceu o senhorio de Jesus e foi salvo por toda a eternidade. Você sabia que tem muita gente esquecendo o senhorio de Jesus? Está esquecendo que Jesus é Senhor e que Ele é só servo. Quer andar de nariz empinado, não fala com ninguém, se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, o último pedaço de carne do açougue.
não precisa nem procurar, porque ele se acha. Está esquecendo o senhorio de Jesus e que é apenas um servo. Nós vivemos esse tempo em que muitas estrelinhas estão aparecendo dentro da igreja. É gente querendo chamar atenção para si, é gente querendo brilhar dentro da igreja. Aí quando essas estrelinhas aparecem, elas usam o corredor da igreja como passarela para desfilar e todo mundo fica olhando. Eles usam o púlpito da igreja como palco para brilhar e aparecer. Por quê? Porque estão esquecendo que Jesus é Senhor e que são apenas servo. Só que tem um detalhe: estrela só brilha quando o sol não está brilhando. Se você for aí fora agora e ver um monte de estrela brilhando, tu pode até ver, mas o sol está escondido, porque quando tem estrelinha brilhando, o sol não brilha. Assim é na igreja. Se tiver muita estrelinha brilhando, chamando a atenção, o sol da justiça, que é Cristo, não está brilhando ali. Mas na igreja em que o sol da justiça, que é Cristo, está brilhando, não tem espaço para a estrela brilhar, porque a honra é dele, a glória é dele, quem brilha é ele, quem aparece é ele aqui nessa noite. Aracalabachurianda labasubia. Está sentindo a graça dele aí? Terceiro, o leproso reconheceu a soberania de Jesus, porque ele chega e diz: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Presta atenção aqui, irmão. Deus é soberano. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas se Ele não quiser fazer, Ele não faz. E Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele reina em cima no céu e embaixo na terra. Deus é soberano. Olha só, tem dia que tu vai orar, jejuar, chorar, buscar, estudar, clamar, e Deus não vai fazer nada. Aí você vai olhar para Deus e vai: oh meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Será que eu estou em pecado? Será que tem alguma coisa errada? E Deus olha do céu e diz: não, não tem nada errado. É que hoje eu não quis fazer. Eu sou soberano, eu faço quando eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Aracalabachurianda labasubia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Isaías 59:1, a Bíblia diz assim: a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está agravado, tapado para que não possa ouvir. Então o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que Deus ouve todas as orações. Deus ouve tudo. Mas porque Ele é soberano, Ele vai responder sempre de 3 maneiras. Porque Ele é soberano. Primeira maneira que Deus responde: às vezes a gente ora e Deus responde sim. Oh, que maravilha! Quando a gente pede, Deus fala sim. Oh, glória! Foi o que aconteceu com esse leproso aqui. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, se tu quiser, tu podes me tornar limpo. E Jesus diz: sim, eu quero. Seja purificado agora. Oh, coisa maravilhosa! É quando a vontade de Deus está alinhada com o desejo do nosso coração. É muito bom ouvir o sim de Deus. Agora, se você quer ouvir sim de Deus com frequência, 4 segredos e 4 dicas para você ouvir o sim de Deus. Primeiro segredo: eu aprendo com o cego Bartimeu, Marcos 10:51. A Bíblia diz que Jesus
está entrando em Jericó, tem um cego mendigando à beira do caminho. Se era cego, precisava ver. Se era mendigo, precisava de dinheiro. Então, porque era mendigo, precisava de dinheiro, porque era cego, precisava ver. Aí Jesus o chama depois que ele clama, e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Mas não é óbvio? Não, porque ele precisava de dinheiro e precisava ver. Por que Jesus pergunta? Porque Jesus quer saber o que é mais importante para ele. Jesus quer saber qual é a maior necessidade dele. Jesus quer saber qual é a prioridade dele. Ele diz: Senhor, que eu vejo. Na mesma hora, viu? O que eu aprendo? Se você quer ouvir o sim de Deus, na hora de orar, não fica pedindo 1000 coisas para Deus, não. Se você quer ouvir o sim de Deus, peça com prioridade. Peça o que é mais importante. Peça não pela tua vontade, peça pela tua necessidade. Filipenses 4,19 está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Segundo segredo, quer ouvir sim de Deus? Eu aprendo com o rei Ezequias, segundo Reis 19:9. A Bíblia diz assim, que o Senaqueribe está vindo com o exército para atacar Jerusalém, envia cartas afrontando o Deus de Israel. Ezequias pega as cartas, leva para o templo, apresenta diante de Deus e fala: Senhor, livra-nos da sua mão, para que toda a terra saiba que somente o Senhor é Deus. Se você quer ouvir o sim de Deus, irmão, na hora de orar, não peça para se aparecer, não peça para ser exaltado, peça o que vai exaltar o nome dEle, peça o que vai glorificar o nome dEle. Terceiro e quarto segredo para ouvir o sim de Deus, eu aprendo com Salomão. Deus chega um dia para Salomão e diz: Salomão, o que tu quer que eu te dê? Aí Salomão vai falar: ô Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa julgar este teu grande povo. Terceiro segredo eu aprendo com Salomão, para ouvir sim de Deus, porque Deus disse sim para ele, deu sabedoria, e até o que ele não pediu, Deus deu. Qual é o segredo que nós aprendemos com Salomão? É que Salomão foi escolhido por Deus para ser rei, no lugar de Davi seu pai. Então quando ele pede a Deus sabedoria para guiar o povo, sabe o que ele está pedindo? Ele está pedindo a Deus sabedoria para cumprir o chamado. Ele está pedindo a Deus algo para cumprir o propósito. Ei, se você quer ouvir sim de Deus, peça aquilo que vai te ajudar a cumprir o chamado. É o propósito que Deus tem na tua vida e na tua história. E com Salomão eu aprendo. Ele diz: Senhor, me dá sabedoria para julgar o teu povo. Então o que ele está pedindo a Deus não é um pedido egoísta. Ele não está pedindo por ele está pedindo sabedoria, mas para quê? Para guiar o povo, para julgar o povo. Se você quer ouvir um sim de Deus, quarto segredo: não faça orações egoístas, não fique pensando só em você. Tiago 4,3: pedi e não recebeis, porque pedi mal, para gastar nos seus próprios deleites. Deus detesta orações egoístas. Deus não quer que a bênção pare em você. Então na hora de pedir, peça a bênção que vai passar por você, mas que vai alcançar outras pessoas através da tua vida, porque Deus quer que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, porque Deus é soberano, Ele fala sim, mas porque Ele é soberano, às vezes Ele fala não. E quando Deus fala não, irmão, só quem passa sabe. Quando Deus fala não, arrebenta com a gente fica quebrado. Há pouco mais de 2 anos Deus falou não para mim, a minha irmã Caroline, única, uma cesárea de 7 meses de emergência. Ela fica entubada 15 dias, e eu orando, e eu chorando, e a família orando, e os meus amigos, e os meus irmãos, e a igreja orando, e depois de 15 dias Deus falou não, e levou para ele. Só quem passa que sabe. Quando Deus fala não, machuca com a gente fica todo quebrado, arrebentado, parece até que a gente está em pecado, parece até que tem uma coisa errada, mas não, porque sabe quem era Davi? Homem segundo o coração de Deus, crente, mas Davi ouviu um não de Deus. Ele disse: Senhor, eu quero edificar um templo para ti. Deus olhou para ele e falou assim:
Não, é o teu filho, depois de você, é que vai construir a casa para mim. Jesus Cristo ouviu o não do Pai. Quem é Jesus? Homem perfeito. Por 3 vezes no Getsêmani, ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai não passou. Por quê? Porque era da vontade do Pai que o Filho morresse na cruz. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu para que tivéssemos vida. É vida com abundância na presença do Senhor. Agora, eu separei aqui também 3 motivos, 3 razões por que a gente ouve não de Deus. Por que às vezes Deus, na sua soberania, fala não para nós? Primeiro, às vezes Deus fala não para você e para mim, por amor. Porque se o teu filho de 3 anos te pedir uma faca para brincar, tu dá na hora a faca para ele brincar, não é isso? Não. Tu diz: não, meu filho. Por quê? Por amor. Porque você sabe que se der a faca vai ferir ele. E Deus é a mesma coisa. Às vezes o que tu está pedindo, Deus fala não, porque se Ele te der, vai te ferir. Se Ele te der, vai te machucar. Se Ele te der, vai te afastar dele. Então Deus fala não para você, não é porque não gosta de você. Deus fala não porque Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Tem gente que não entende isso, aí fica depressivo. Não, Deus falou não. Aí fica desanimado, fica triste, fica angustiado, fica cabisbaixo. Mas entenda nessa noite que quando Deus abre a porta é para te abençoar. Mas quando Deus fecha a porta é para te proteger, é te livrar de todo o mal. Porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida e para a tua história. Segundo, por que às vezes Deus fala não para a gente? Essa razão aqui não é muito boa não, mas acontece. Às vezes Deus fala não, porque a gente é desobediente. Porque Deus mandou a gente fazer uma coisa, e a gente fez outra. Deus quer a gente num lugar, e a gente quer estar em outro lugar. A Bíblia mostra isso em Moisés. Deus deu uma ordem clara para Moisés: Moisés, tu vai lá, e fala com a rocha. E quando tu falar com a rocha, vai sair água para todo o povo. Moisés foi lá e fez o quê? Feriu a rocha. Desobedeceu a Deus. Aí Deus disse: por conta disso, tu não vai entrar na terra. Aí quando chega em Deuteronômio 1, 2 e 3, Moisés está pedindo para Deus: Senhor, deixa eu entrar na terra, deixa eu entrar na terra. E o que Deus diz? Não. Porque tu não me honrou nas águas da rocha. Quando eu mandei tu falar, tu feriu. Tem muita gente que ouve não de Deus porque é desobediente. Porque Deus deu uma ordem e Ele não cumpriu. Aí na hora que precisa de uma resposta, ouve não, sofre e faz os outros sofrer, porque foi desobediente à palavra do Senhor. Terceira razão, por que às vezes Deus fala não para a gente? Às vezes Deus fala não, porque o que Ele quer fazer amanhã é melhor do que o que nós estamos pedindo hoje. Está em 1 Reis 19, na vida de Elias. Elias desanimado, que só ele, quase depressivo, assentou-se embaixo de um zimbro, pediu a morte, disse: Senhor, toma minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Pediu para morrer. Deus disse: não. Porque Deus não queria que esse Elias passasse pela morte. Porque mais à frente, em 2 Reis capítulo 2, esse Elias não passa pela morte. Ele sobe ao céu num redemoinho. Então às vezes você vai orar e Deus vai ficar em silêncio. Às vezes você vai orar e Deus vai dizer não. Por quê? Porque o que Ele quer fazer amanhã é muito melhor, é muito maior do que o que você está pedindo hoje. Agora, porque Deus é soberano, às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala não. E a terceira resposta que Deus pode te dar, porque Ele é soberano, às vezes Ele te responde assim, ó: espere mais um pouco, espere mais um pouco.
Hebreus 10:37, o que há de vir, virá e não tardará. Deus está dizendo para alguém aqui: espere mais um pouco. Se o teu filho de 7 anos está no banco de trás do carro, e ele te pede: papai, deixa eu ir para frente e dirigir o carro. Tu diz para ele: vem meu filho que eu vou para trás e tu leva o carro. É assim que você faz? Não. Mas se você for um pai amoroso, tu vai dizer: meu filho, tu não pode dirigir agora, porque tu ainda é criança, mas tu vai crescer, vai tirar uma carteira e vai poder dirigir. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente está pedindo e Deus fala não. Por quê? Porque a gente ainda é menino, a gente ainda é criança, a gente ainda não amadureceu para receber aquilo que está pedindo para Deus. Então Deus está dizendo: espere mais um pouco, porque tu precisa crescer, tu precisa aprender, tu precisa amadurecer para receber aquilo que está pedindo para Deus. Bênção antes da hora. Você não está preparado para receber. É o que o filho pródigo me ensina. O filho pródigo chega para o pai e diz: pai, dá-me a minha parte da herança. Só que o certo era o filho receber a herança depois que o pai morresse. Mas o filho pródigo chega para o pai ainda vivo e diz: dá a minha herança. Ou seja, o filho pródigo quer a bênção antes da hora. O pai deu. Ele pegou a herança, fez o que com a herança? Foi para longe, desperdiçou tudo, jogou tudo fora, porque bênção antes da hora você não está preparado para receber. E outra coisa, bênção antes da hora pode ser maldição. Às vezes o que vem antes da hora não é promessa de Deus, pode ser proposta do diabo. Então tome cuidado. Está na Bíblia, porque Apocalipse 11:15 está escrito: quando a 7ª trombeta tocar, ouvirá-se no céu uma voz que dirá: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Cristo vai reinar sobre todo mundo no milênio. É promessa para Ele. Só que aí o que o diabo fez? Qual foi a proposta do diabo? Terceira tentação, Mateus 4:8. O diabo leva a um monte muito alto e lhe mostra num instante de tempo todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por quê? Porque o diabo, ele quer te dar as coisas antes do tempo. Os reinos do mundo serão de Cristo no milênio, mas aí o diabo e quer oferecer antes do tempo, porque o que vem antes do tempo não é de Deus. O que vem antes do tempo não é bênção, é maldição. Porque o que Deus tem para a tua vida não é antes do tempo, vai chegar na hora certa, no momento certo, e será para a honra e a glória do nome do Senhor. Então Deus está dizendo aqui hoje: eu sou soberano. Para alguns é sim, para outros é não, e para outros é: espere mais um pouco. Para eu encerrar, o quarto reconhecimento do leproso. O leproso, ele reconheceu o poder de Jesus, porque ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode, tu tem poder para me tornar limpo. Irmãos, quando você reconhece o poder de Jesus, quando você reconhece o poder dele, você está reconhecendo a capacidade que ele tem de fazer por você o que mais ninguém pode fazer. Isto porque Lucas 1,37 está escrito que para Deus nada é impossível. Isto porque Jesus disse em Mateus 28,18: todo poder me é dado no céu e na terra. Então todo poder está com Ele. Reconheça o poder dEle. Porque Jesus pode fazer o que o homem não pode fazer. Jesus pode tocar onde mais ninguém toca, porque na lei estava escrito que quem tocava no leproso ficava impuro. Só que aqui acontece algo diferente. Quando Jesus toca no leproso, em vez da lepra do leproso contaminar Jesus, é o poder de Jesus que sai dele e cura o leproso.
porque Jesus pode tocar onde mais ninguém toca, porque aquele homem reconheceu o poder de Jesus. Já estou encerrando. Tem gente nos dias de hoje valorizando muito o poder econômico, valorizando muito o poder aquisitivo, poder financeiro, o poder do dinheiro. Mas deixa eu te lembrar uma coisa aqui nessa noite: tem coisa que o dinheiro não pode fazer, mas Jesus pode. Dinheiro compra a cama, mas não compra o sono, porque só quem dá o sono é Deus para os seus amados. Dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde, porque quem pode dar saúde é Deus para os seus filhos. Dinheiro compra provisão, mas não compra a salvação, porque só quem pode dar salvação é Deus. Dinheiro compra facilidade, mas não compra felicidade, porque só quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. E eu encerro dizendo que dinheiro compra presentes do homem, mas o dinheiro não compra a presença de Deus. Porque para ter a presença de Deus, tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma.